a gente começa com uma dificuldade quando a gente vai olhar, buscar, né, fazer uma pesquisa sobre sexualidades dissidentes e gêneros desobedientes, né? É, a gente tem uma dificuldade já inicial que é de ordem da linguagem, né? De ordem da definição, porque as identidades elas vão recebendo nomes, né, diferentes ao longo da história. As sexualidades dissidentes elas vão sendo colocadas, né, com tantos nomes e são experienciadas de tantas maneiras. Então, muitas vezes, né, esse já é um ponto assim que a gente não tem, por exemplo, né, nem acho que a gente deva ter mesmo perdão, um acordo, né, assim mas é uma historiografia LGBT, mas o que seria uma historiografia LGBT, né? Porque se a gente está falando de pederastia, de sodomia, isso é LGBT, né? Isso se enquadra, a gente consegue, como a gente vai tirando, né? Ou o que seria uma historiografia LGBT? São pessoas LGBT que fazem história ou são os temas que são abordados, né? Então, como a gente diz, né? Eu acho que é um campo ainda que a gente vai discutir muito, e nem sei se a gente chega a um consenso, né? E precisa chegar a um consenso, porque eu acho que é justamente esses embates é que vão produzindo, né? Que vão fazendo com que se produza e se construa possibilidades. Eu gosto de pensar uma questão, né? Se fala aí, traz a dimensão política, né? Eu gosto de ficar pensando um pouco de como fazer fazer história sobre sexualidade, em especial a sexualidade dissidente, vai sendo, né, foi sendo gerada por uma demanda necessariamente política, né? Porque não me parece que seja estranho, mas ao mesmo tempo passa a ser até um pouco curioso, por que a gente precisou ter a chegada de pessoas LGBT na pós-graduação, conseguindo acessar esses espaços a partir, né, aí de um movimento estrutural, político, para aí sim a gente passar a ter mais questionamentos sobre isso e mais produções dessa temática. Não que a gente não tivesse pessoas dentro dessa sigla circulando na academia, mas a gente sabe muito bem que era bem pequeno. E uma coisa, né, que fica claro, assim, quando até em algumas entrevistas que eu fiz no canal, que é a dimensão de mas eu não queria ou eu não ia fazer uma pesquisa sobre essa temática porque eu não queria ser lido como gay, eu não queria ser visto como gay, eu não queria ser, né? Eu lembro que eu já vi assim situações, né, em que as pessoas a primeira questão quando você, né, fala da pesquisa, né, essa dimensão de, mas você né? Você é uma pessoa assim, né? Ou seja, esses lugares que nos colocavam e que nos colocam de forma silenciosa, assim, que vão até nos dizendo, né? Esse lugar não é para vocês, esse lugar não devia estar assim, né? Eu lembro na graduação, durante minha graduação, eu tinha um outro colega gay, e em algumas festas, né, assim, do curso, a gente resolveu começar a ir montada, né, fazer montação. E eu lembro de uma professora vir num dado momento, pós-festa, durante a semana, né, ela, assim, de uma maneira muito preocupada, né, aspas para essa palavra, mas dizer, mas vocês não deviam fazer isso, porque veja, como historiadores, né, vocês estão num espaço em que isso não é bem aceito. Eu comecei a rir, né? Bom, então é justamente por isso que a gente vai fazer, né? Então, se não é, então, como historiadores, né, eu acho que é um ponto que vem, né? E uma questão que me parece também latente e aí a gente pode cair numa outra discussão, que é a função, né, da história. Por que a gente faz, né? Para que a gente faz? Para quem a gente está produzindo história, né? Qual a finalidade desse conhecimento que produzimos?
E é um tanto até maldoso, né, da estrutura de poder, porque quando a gente fala de historiografia, a gente está falando, né, dessa estrutura de poder que organiza, né, os nossos saberes. Mas como é maldoso da estrutura de poder que nos obriga, né, então, veja, é, obrigou pessoas LGBT, pessoas negras, mulheres, a terem de produzir sobre suas dores, porque o poder simplesmente as ignorou. Então, muitas vezes fazer, né, muitas vezes pesquisas de colegas, né, assim, no doutorado tem uma colega fazendo uma pesquisa, e um dia a gente estava conversando, e ela é uma mulher negra, e ela estava entrevistando mulheres negras, e ela falando assim, o quanto era dolorido, muitas vezes, ouvir aqueles relatos, porque ela entendia exatamente ali esse lugar, né? Então, muitas vezes, né, como o poder ele faz esse jogo muitas vezes cruel, né? Porque obriga uma pessoa a ter de mexer nas suas dores para produzir ali um conhecimento que foi negligenciado por outros pesquisadores e pesquisadoras que poderiam, né, circular. E não que isso seja, eu acho que isso é um ponto, né, assim, que está atravessado, não que isso seja a regra, mas uma preocupação que até algumas feministas vêm discutindo recentemente com relação a essa discussão, né, de o gênero como categoria histórica, né? A gente, quando a Scott ela propõe lá, né, e ela começa esse trabalho de pensar, né, de estruturar o gênero como categoria histórica, não era de maneira alguma a intenção de criar um nicho, né? Um nicho de pesquisa de gênero, né? Muito pelo contrário, é apontar para as pesquisas históricas que todas elas, se não todas, ou boa parte delas, está atravessada na dimensão de gênero. Mas se não no tema, na própria produção, né? Naquilo que compõe o meu trabalho, né? Ou seja, as teorias que eu utilizo, as autoras, né? Eu utilizo autoras, ou eu estou só repetindo franceses, brancos, né, nesse lugar. Como a gente pode também sair? Então, essas dimensões, e me parece que a gente vem abrindo aí um caminho também com a questão da sexualidade dissidente, interrogando, inclusive, a produção de gênero, né, de história e gênero, que em dado momento se colou até a uma ideia de história das mulheres cisgêneras, né? Porque você muitas vezes, quando em alguns lugares você fala, né, que pesquisa gênero ou que está na área de gênero e história, automaticamente algumas pessoas já pensam, né, história das mulheres. Não, né, não é esse o caminho, mas eu acho que, não sei se eu respondi muito bem essa pergunta, mas eu acho que eu fiquei aqui pensando várias coisas, né, como a gente prepara alguma coisa para falar e sai tudo fora do caminho, né, no meio de uma entrevista.